Por estar mais uma vez aqui com vocês, noite de sexta-feira, e como vocês já estão sabendo, aí é dia do meu aniversário. Estou aqui trabalhando, quase me atrasei porque gosto de passar o meu aniversário, já faz anos que eu faço isso. Eu gosto de passar meu aniversário afastado, gosto de passar o dia no meio da natureza. E quando voltamos para casa, aí Fabiana, minha esposa, preparou aquele bolo, e hoje em dia se faz aqueles bolos estranhos, bolo alto assim. Aí demorou, aí ela me deu um presente que também não entendi muito, que é um relógio da Apple. Aí comecei a mexer. E o engraçado é que ontem eu estava dizendo para ela, eu sou adepto da vida simples. O que é a vida simples? Não criar uma estrutura muito complexa em torno de mim. A maioria das pessoas, eu tenho percebido isso, elas criam uma estrutura muito complexa em torno delas. E o que acontece? Isso já é a primeira lição da noite antes da gente começar a aula. O que é criar uma estrutura muito complexa? E quando você tem tantas coisas para cuidar, para administrar, que você não consegue cuidar do mais importante. Quando você se enche de coisas, de pequenos apetrechos que vão tomando cada vez mais o seu tempo. Então, eu lembro que uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a estudar filosofia, eu tinha um professor que era um dos professores mais sábios, e ele fez o seguinte, aliás, ele era um irmão lasalista, e ele andava com as camisetas muito velhas, umas calças muito antigas, muito velha, qualquer tipo de calçado. E aí um colega meu, que já estava, colega mais adiantado no curso de filosofia, ele disse, quando você virar um filósofo, você vai se vestir como aquele irmão aí. Aí eu quase desisti do curso de filosofia, porque eu não queria abrir mão das roupas melhores, coisas assim. E interessante que depois eu fui percebendo, e eu aprendi isso muito com o imperador romano Marco Aurélio. Eu fiz um trabalho com o livro dele chamado Meditações, e ele era um imperador estoico, e a tradição, a cultura dele era justamente essa, de viver a vida de um modo mais simples possível. Isso não significa você abdicar de prazeres. É bem ao contrário, isso significa você não se encher de apetrechos a ponto de você ter a liberdade de viver aquilo que você quer viver. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é pesquisa, é estudar, é buscar o conhecimento. E isso é um processo demorado. Às vezes você tem aí um volume de 700 páginas, que há uma diferença entre você ler um livro ou você... Tá tudo bem aí? Ou você buscar o conhecimento para criar uma associação de ideias. Então, é demorado muitas vezes. E eu preciso de tempo. E às vezes, quando se cria uma estrutura muito complexa, você tem muitas coisas para cuidar. E aí você se distancia do principal. E muitas pessoas caem nessa armadilha sem mesmo querer. Então, eu estava olhando aqui, por exemplo, uma caixa dessas, eu estava dizendo o que eu faço. Ela disse, dá para comprar mais pulseira. Eu digo, mas já tem um monte de pulseira. Então, uma caixa dessas para um reloginho, quando a gente tem um relógio já no celular. Olha a cara dela ali, fazendo uma cara muito feia para mim, dizendo, poxa, você tá... você tá antiquado, ela tá dizendo. Bom, indo para o conteúdo, pessoal, o que está acontecendo? Opa,
Vamos fazer uma breve revisão, porque hoje nós vamos mexer no gargalo da coisa. Enquanto isso, tô com o ganhador do livro da promoção de ontem. Obrigado por todos vocês que foram lá, que comentaram. Também obrigado pelas felicitações lá. O pessoal da Action Day fez uma publicação lá. Eu ainda não consegui ler todos, mas depois eu dou uma olhada. Ontem nós então começamos a esmiuçar. Aperta o aviãozinho aí, vamos convidar mais gente. Hoje é sexta-feira, o pessoal tá de férias, o pessoal tá de folga, o pessoal... Vamos despertar eles para a gente trazer mais pessoas, principalmente do seu convívio, pessoas da sua mente mestra, para dentro do nosso grupo. 10 pessoas, vamos lá, pessoal. Então, nós começamos a mergulhar na questão de cada uma das 4 leis universais que determinam a criação da nossa realidade. E nós vimos ontem, vou recapitular bem superficialmente mesmo, não vai demorar mais do que 2 minutos, e aí nós vamos para o conteúdo novo. Nós vimos que nós temos o poder criador, que essa é a nossa semelhança, a imagem e semelhança com o Criador é exatamente o poder da criação. E nós vimos que nós criamos nossa realidade, com o pensamento, que nós somos livres para pensar o que queremos. E se nós criamos nossa realidade com o pensamento, e nós somos livres para pensar o que queremos, logo nós também somos livres para criar o que nós queremos. E aí nós levantamos a questão, se eu sou livre para criar a realidade que eu quero, por que eu não consigo criá-la? Porque nós não assumimos controle sobre o nosso pensamento. Lembra que eu falei que o pensamento, ele acontece. Nós não exercemos o livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Pensar requer uma ação. Pensar requer um esforço. Pensar requer disciplina. Pensar demanda uma escolha. No que eu vou pensar? No que eu vou colocar o foco da atenção do meu pensamento? Mas a maioria de nós não exerce esse poder. E o pensamento, ele simplesmente emerge, ele acontece de um modo natural, automático, e mais lá na frente nós vamos ver os 2 modos de pensar, o pensamento automático e o pensamento controlado, que é uma das descobertas mais recentes em termos do pensamento, da ciência do pensamento. Então, o pensamento, ele acontece automaticamente, como acontece a digestão, o processo de digestão, o batimento cardíaco, a circulação sanguínea, ela simplesmente acontece. E nós achamos que o pensamento é o mesmo processo, mas não é. O pensamento, na verdade, é uma coisa que a gente controla, ele não é instintivo. Nós, inclusive, e se você se tornar um mestre da mente, se você desenvolver maestria mental, você vai começar a usar o pensamento como se usa o braço. Porque o pensamento, ele é uma ferramenta do nosso corpo. Mas o que acontece? Ele tomou conta de nós e nós nos tornamos escravos do pensamento. É isso que eu trabalho muito no curso Maestria Mental. Por quê? E isso é a coisa mais nobre que você pode aprender. Por exemplo, o meu braço, eu posso dizer, pega esse livro, o braço vai lá e pega o livro. Agora, eu digo, devolve esse livro, e o braço devolve esse livro. O pensamento, se você desenvolver maestria mental, acontece a mesma coisa. Você começa a pensar somente naquilo que você quer pensar. E da mesma forma como você só usa o braço, imagina se o braço fosse agir sem que você tivesse controle sobre ele. Ele ia criar a maior confusão do mundo. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento, com a nossa mente. Nós perdemos o controle e aí ele cria a maior confusão do mundo. Por isso nós estamos todos
ansiosos, deprimidos, preocupados, insatisfeitos, frustrados. Então essa é a primeira lei, que nós criamos a nossa realidade e nós criamos ela com o pensamento. A segunda questão é a seguinte: então, se nós criamos a nossa realidade, como é que nós podemos criar ela de um modo consciente? E é ali que começa o processo da maestria mental, onde você começa a direcionar o foco da atenção do seu pensamento para um ponto específico. Então, eu chamo isso dos 4 grandes. O que são os 4 grandes? É o desejo, o seu sonho, a imaginação, o foco e a visualização. Esses são os 4 grandes. Quando você aprender a usar cada um desses, você começa a criar a sua realidade de modo consciente. Para você entender como funciona cada um dos 4 grandes, eu faço essa analogia com uma peça de teatro. A gente tem 4 protagonistas, 4 personagens envolvidos na criação de uma peça de teatro. A gente tem o produtor, o autor, o diretor e o ator. Nessa peça do teatro, que é a sua vida, que é a criação da sua realidade, você faz o papel dos 4. Então, o que o produtor faz? É o desejo. O produtor, ele sugere o tema, a ideia, o sonho. Vamos supor o seguinte: se você... O produtor diz o seguinte: eu desejo uma casa nova. E aí o papel está pronto. Eu desejo ganhar 15 mil por mês. Esse é o papel do produtor, criar o desejo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria de nós, veja se isso não é assim também com você ou com as pessoas que você conhece, a maioria de nós nunca define desejo. Assim, um desejo ardente. A gente tem aquele desejo vago, tipo, eu gostaria, seria bom, algum dia, se Deus quiser. Quer dizer, você nunca determina o tema, a ideia, o sonho. E aqui, o papel do produtor, ele é escolher um tema. Então, é escolher o desejo. Eu desejo uma casa nova. E preste atenção que eu quero que você comece a fazer isso, para ver os resultados que... Até escreva agora ali, no seu papel, escreva qual é o seu sonho, o seu desejo. Faça agora, exerça o papel do produtor. O segundo ponto é o autor. Pronto, agora o produtor diz: eu quero uma casa nova. O autor, ele descreve a última cena da peça nos mínimos detalhes. O que você faz como autor nessa ideia da casa? Você faz o seguinte: você agora descreve, você desenha a casa que você quer nos mínimos detalhes. Eu estou usando o exemplo da casa, mas eu não sei qual é o seu desejo. Você trabalha o seu. Aí você desenha a casa, você procura uma planta do jeitinho que você quer, quantas casas, quantas salas, quantos quartos, vai ter piscina, não vai ter. Você descreve no mínimo detalhe. Se você não fizer isso, isso não é bobagem de autoajuda, isso é uma lei. Se você não fizer isso, você está infringindo uma lei, porque você já faz isso. Você só não faz isso de modo consciente. Nós vamos falar hoje, na lei do desapego e da permissão, você vai entender mais a fundo isso. Mas você cria a sua realidade, só que você cria ela... Quando você se preocupa com uma coisa, você já está fazendo esse exercício. Eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Você já está colocando aqui o tema. Não vou ter dinheiro. E aí você começa a se preocupar. Como vai ser a situação? O gerente do banco vai me ligar de novo, vai ser uma encheção de saco. Então você já faz isso.
Só que você precisa fazer isso de modo consciente. Então, a imaginação, ela serve para você esmiuçar nos mínimos detalhes o tema, o desejo que você tem. Aí vem o foco, o diretor. O foco é o foco da atenção do seu pensamento. O diretor, lembra que isso tudo é você. Você vai fazer o papel do diretor. O papel do diretor é cuidar, é coordenar para que o ator se mantenha fiel ao script nos ensaios. O que é isso? Uma vez que você tem isso definido, delineado, o que acontece? Agora você tem que manter o foco da atenção do seu pensamento nessa casa que você definiu aqui. Você entendeu? Então você descreveu isso com detalhes, agora você precisa manter o foco da atenção do seu pensamento no script, que é o script que o ator fez. Você tem que manter essa casa, essa ideia, esse seu desejo na sua mente. E é esse o papel do ator. O ator, ele ensaia dia após dia até que o script se tornar algo natural. O que isso quer dizer? Quando você define aqui o seu desejo, possivelmente você acredite que você ainda não tem condição. Porque a maioria das pessoas, e nós vamos ver isso depois, a gente se mantém o foco no visível, no físico, naquilo que a gente tem. Então, você está aqui na sua zona de conforto e o seu sonho está lá fora. Então, você está aqui e o seu desejo está aqui. Então, o que acontece? Existe uma distância entre onde você está e onde você quer chegar. E essa distância aqui, ela ainda não é real. Você precisa criar ela, porque se ela já é real, aí você traz isso para dentro da sua zona de conforto. Então, esse trajeto aqui, ele é um ato de fé. Você tem que ter a esperança de que você vai conseguir aquilo que você quer. Porque nesse momento, essa esperança, se o sonho for ousado, ela ainda não existe. E no momento em que você começar a visualizar isso todos os dias, você vai estar habituando a sua mente ao princípio da fé, que é o seguinte, que você aos poucos vai tornar essa visão tão vívida, tão palpável, que ela vai parecer algo 100% natural. E quando isso acontecer, você já vai estar pronto para receber aquilo que você visualizou. Isso não tem nada, isso aqui não é lei da atração, isso não é nada. O que isso é? É o princípio da criação da sua realidade, ok? Então, visto isso, pessoal, nós vamos para a lei de hoje. Se ficou alguma dúvida, vamos ver se vai dar tempo, depois no final eu vou abrir espaço para a gente abrir algumas perguntas. A lei número 3 é a lei do desapego e da permissão. Por que desapego? Por que permissão? Qual é a questão do desapego? Por que isso é importante? Eu quero compartilhar com você uma coisa que é inclusive do curso A Ciência do Sucesso. Se você analisar todo o conhecimento possível, vamos supor que aqui você tem um círculo com todo o conhecimento possível. Então, todo o conhecimento possível do universo, vamos supor hipoteticamente, está aqui dentro. Qualquer coisa que é possível conhecer está aqui dentro. Todo o conhecimento está dentro desse círculo. Desenhe esse círculo no seu papel, por favor, no seu caderno. E agora, só fazer um círculo. Agora eu quero que você coloque
dentro desse círculo, na verdade, antes, existem 3 tipos de conhecimento. Só existem 3 tipos de conhecimento possível. O primeiro são as coisas que você sabe e você tem certeza que você sabe. Preste atenção, você sabe e você tem certeza que você sabe. São aquelas coisas, hoje é meu aniversário, eu sei, eu tenho certeza que eu sei. Quantos anos eu estou fazendo? Eu sei, tenho certeza que eu sei. Você não sabe e tem certeza que não sabe. É um exemplo, esse é o segundo tipo de conhecimento. É aquilo que você não sabe e você sabe que não sabe. Então, nós temos 2 tipos de conhecimento. O primeiro conhecimento é aquilo que você sabe e você tem certeza que você sabe. E tem o segundo tipo de conhecimento, que são as coisas que você não sabe, mas você sabe que não sabe. Qual é a distância daqui para a Lua? Ah, eu não sei, mas você sabe que não sabe. Qual é a distância da sua casa até o mercado mais próximo? Ah, são 3 quilômetros. Então, isso tu sabe, são 3 quilômetros mesmo? Sim, são. Então, você tem certeza que sabe. Então, o terceiro tipo de conhecimento, que são as coisas que você não sabe e você sequer sabe que não sabe. Então preste atenção, são as coisas que você não sabe e você sequer sabe que não sabe. Esse é o terceiro tipo de conhecimento. Então, voltando para a questão, aqui está todo o conhecimento possível. E a minha pergunta para você é, pense sobre aquilo que você sabe e que você tem certeza que sabe de todo o conhecimento possível. Se esse fosse o círculo que representa todo o conhecimento possível, qual o percentual que você sabe e tem certeza que sabe? Talvez seria assim, o mínimo tracinho, porque tem muita coisa que nós não sabemos, certo? Agora, pense a segunda questão. O quanto de todo o conhecimento possível você não sabe e sabe que não sabe? Talvez seja um pouquinho mais. Vamos criar assim, uma pequena fatiazinha de todo o conhecimento do mundo possível. Tem muita coisa que você não sabe e você sabe que não sabe. Agora, e tem essa questão que você sabe e você tem certeza que sabe. Tem alguns que acham que sabem tudo. Mas pense de novo, isso é todo o conhecimento possível. Você vai numa biblioteca, tem milhões de livros. Quanto você realmente sabe disso? Então, se nós temos os 2 primeiros conhecimentos demarcados nisso daqui, imagina o quanto de conhecimento existe que você não sabe e você sequer sabe que não sabe. É tudo isso daqui, certo? Então, a grande maioria absoluta de coisas, de conhecimento que existe no mundo, são coisas que a gente não sabe e a gente sequer sabe que não sabe. Isso é um grande problema, porque a gente toma as decisões baseado única e exclusivamente nesse pequeno percentual do primeiro tipo de conhecimento. A gente raramente leva esse segundo tipo em conta. Você só toma decisões na sua vida baseado naquilo que você tem certeza que sabe, que são as suas convicções. Isso aqui você ignora naturalmente, isso você ignora por opção. Então, tudo que você escolhe na sua vida, você escolhe baseado num pontinho de conhecimento. E você ignora todo esse resto. Só que tem um problema ainda maior. Qual é? O problema ainda maior é que a maioria das coisas que você sabe e acha que sabe, tem certeza que sabe, que são as suas crenças, as suas convicções, elas são equivocadas. Elas nem são como você acha que elas são. E por isso que a gente vive vidas tão pequenas.
Porque a gente toma as decisões, a gente faz as escolhas sempre naquele mesmo pontinho, que são as nossas convicções. A gente é teimoso, a gente não abre mão das nossas certezas, das nossas convicções. Então a gente faz as escolhas baseado nesse único ponto. Só que a maioria das coisas que a gente acredita, elas não são como a gente acha que elas são. Então, é ali que está o grande problema. E existe uma outra grande situação, que é que a gente não consegue se desapegar disso. Porque o difícil, na verdade, não é você buscar conhecimento novo. Olha quanto conhecimento estou passando. É a 6ª aula. Eu vou ter mais 11 aulas como essa 6. E aí o que acontece? Quanta coisa você já recebeu? Mas a maioria de nós recebe conhecimento novo, mas não se desapega do velho. Esse é o grande problema, é você se desapegar do velho. E aí isso cria toda uma situação. Por isso que essa lei é tão importante. Eu já falei a história de Abraão e Isaac. Isso é tão importante porque existe uma grande questão, e ela transpassa toda a Bíblia e toda a história da filosofia, tudo, que é a controvérsia do físico e do espiritual. Mas não precisa nem chamar isso de espiritual. Vamos chamar isso do real, que é o que existe, que são as coisas físicas. Na Bíblia se fala muito do corpo, versus a fé. O que é a fé? A fé, segundo o próprio apóstolo Paulo, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Porque se tu vê uma coisa, tu não precisa ter fé, porque tu vê ela. E nós, como seres humanos, nós somos muito apegados ao real, aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos. E o que nós vemos e o que nós experimentamos é o quê? É o nosso passado, é a nossa realidade, são as experiências do passado, que é o físico, que é o real, que é o corpo. Mas nós não temos muito treino, muita prática em agir pela fé. Nós não temos isso. Então, o que acontece? Quem dita as regras, na verdade, é o velho. Por quê? Porque são as coisas que nós experimentamos. Tudo que nós experimentamos é o passado. E é a percepção que você tem no presente que vai determinar o seu futuro. Mas se quem determina a percepção do teu presente é o passado, o que vai se repetir no futuro é o passado. Você está entendendo isso ou isso é muito complexo? Vou explicar de novo. Por exemplo, vou sair daqui. Quando surge uma oportunidade na sua vida, não precisa nem ser uma oportunidade, pode ser um sonho. Surge um sonho na sua vida e você está aqui. Aí você olha para esse sonho e você começa a pensar, nossa, como seria bacana, como seria legal. E aí logo o pensamento, a experiência do passado vem e diz, cai na real, bicho. Você não tem dinheiro para isso. Quem é você para achar que você é capaz disso? Olha o que aconteceu no passado quando você sonhou. Lógico que a voz não diz isso, mas existe aquela convicção que emana automaticamente e lhe diz isso.
Isso é o passado, é a experiência do passado determinando a percepção do presente. Vamos supor que o presente seja um homem, o passado seja um homem velho, o presente seja um homem novo e você esteja planejando algo para o futuro. Quando o novo, que é bem sonhador, ele diz eu quero isso, o velho diz não, você não consegue isso, você não é capaz disso. E como o novo é obediente ao velho, ele diz tá bom, então não sou capaz. Por isso que o desapego é tão importante, você precisa se desapegar do velho. Mas o que significa se desapegar do velho? Se desapegar do velho significa exatamente isso, que você precisa agir pela fé. Você precisa começar a retomar a fé. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: nós não agimos pelo que vemos, nós agimos pela fé. E tudo isso ele fala, lógico, existem inúmeras interpretações, mas tudo isso ele fala, quando ele fala da questão de espírito, da questão, porque se você age, e Jesus fala muito disso, até separei aqui umas partes, por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Enquanto que nós estamos no corpo, enquanto nós nos focamos no físico, e aí vem essa questão, o Senhor, na verdade, é um nível de consciência diferente. Enquanto você se foca no corpo, no físico, no real, você está longe da fé. Então, o que nós precisamos? Eu já quero aprofundar isso na fé, mas eu preciso que você se atente nisso. Então, outra coisa, ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam. Então, o que acontece? Nós, ao longo dos anos, nós tivemos essa concepção medieval de Deus como um homem que está sentado lá no céu, julgando os bons dos maus, separando isso. E você não precisa abrir mão dessa ideia. Se você é uma pessoa religiosa, se você tem uma crença firme nisso, fique nisso. Eu não estou contradizendo isso. Eu só queria que você pensasse nessa ideia como um estado de consciência mais elevado. O que é um estado de consciência mais elevado? Onde você entende as leis do universo. E ao invés de relutar contra elas, você age a favor delas. Eu vou usar mais um exemplo de Jesus. Quando um pai trouxe um filho que estava possuído por um demônio, e o pai pediu para que Jesus expulsasse esses demônios do menino, e Jesus foi lá e expulsou esses demônios. Os apóstolos, atônitos, olharam para ele e depois eles chamaram e meio que deram uma prensa em Jesus e falaram o seguinte: cara, quando é que nós vamos ter esse poder de expulsar demônios? E Jesus disse o seguinte: vocês são homens de pouca fé. Porque se vocês tivessem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Se vocês olhassem para aquele monte, vocês poderiam dizer: monte, lança-te ao mar. O que é um monte? Jesus é uma pessoa que fala em metáforas. O monte são os problemas, são fazer milagres. E o que acontece? E aí vem uma questão muito interessante sobre fé. Jesus, ele não disse se vocês tiverem fé em Deus. Jesus disse se vocês tiverem fé.
Porque Jesus parte do princípio de que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte lá em Coríntios 1, 3,16: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E veja, Coríntios eram cartas que o apóstolo Paulo escrevia para os cristãos de Corinto, na Grécia. E ele não estava lá, e ele tinha fundado a igreja lá, e ele voltou para a Itália, e aí de lá ele escrevia cartas para esses irmãos. E aí ele não estava falando com santos, ele estava falando com cristãos comuns, que ele tinha acabado de converter. Então ele diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus está em vocês? Então, qual é a noção de fé que nós estamos trabalhando? O que nós vimos ontem? Nós vimos ontem que a nossa semelhança com o Pai está no poder da criação. E até hoje, a fé que nós tivemos era uma fé em Deus. O que isto significa? Qual a diferença da fé em Deus? Isso significa o seguinte: você está aqui embaixo. Se você compreender isso, você vai compreender um dos grandes mistérios. Você está aqui embaixo e Deus está aqui em cima, né? O Deus barbudo está aqui em cima. E aí você acredita em Deus e que Deus vai lhe trazer um benefício. É assim que a gente foi instruído. E isto, os próprios, tem uma passagem ali que o profeta dizia: ó Pai, até quando eu vou clamar, até quando eu vou cair em prantos e você não me atende? Porque quando você tem essa noção de que você tem que fazer um pedido lá no céu e Deus vai te devolver esse pedido aqui na terra, raramente seus pedidos são atendidos. Você tem que trocar o pedido de fé de em para a partir de. Qual a diferença? A partir de significa que você tem o poder criador, o Espírito de Deus aqui dentro. E você tem que acreditar naquilo que você quer a partir desse poder criador. Quando você entender que você tem o Espírito, como diz o apóstolo Paulo, não estou pregando religião, poderia falar isso, só estou falando em termos de fé, e a Bíblia é um instrumento que aborda muito isso. Vocês estão entendendo a diferença que é ter fé em e ter fé a partir de? Ter fé em significa que você não tem poder nenhum, que o poder todo está aqui e que você necessita de um atendimento dele. Agora, se você acreditar que, como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus está em você, ou como diz Jesus, se você tiver fé, você pode fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Isso significa que você vai começar a agir pela fé. E isto é uma coisa muito séria quando se trata de permissão. Por que permissão? Porque muitas vezes a gente não se permite acreditar que a gente é filho de Deus. A gente não se permite, a gente não desapega desses velhos conceitos e a gente não se permite se abrir um pouco mais, ser um pouco mais leve. E isso está também, se você interpretar a história de Caim e de Abel, lá no início. Quem foi Caim? Caim foi um pastor. O que o pastor faz? O pastor, ele pastoreia, ele cuida. Quem era Abel? Abel, quer dizer, o Caim, então, ele tinha essa questão externa, de conduzir as ovelhas pelo campo, de ficar olhando as ovelhas.
para ver se elas estavam gordas, se elas estavam magras. Ele só ficava olhando, ele não fazia nada. Era isso que um pastor fazia. O que Abel fazia? Abel era um agricultor. Ele cultivava os produtos da terra. Então, esse aqui, ele precisava de fé, ele era um criador, ele criava as coisas. Por quê? Porque você tem que criar plantas, você tem que nutrir, você tem que cuidar, você tem que plantar. E aí, o que aconteceu? Quando eles foram fazer uma oferta, diz a Bíblia que Deus negou a oferta de Caim. Não agradou a Caim. Por quê? Porque Caim, tudo se baseia pelo externo, pelo corpo, pelo real, pelo físico. Já Abel não. Abel, ele tinha essa questão de ele ter que trabalhar na crença, na esperança. E o que acontece? Caim, não gostando da aprovação de Deus em relação a Abel, Caim acabou matando Abel. E é isso que nós vivemos hoje. Nós somos herdeiros desse Caim, que se foca no externo. E a gente busca tudo externo, a gente se baseia pelo que a gente vê, a gente não age pela fé. E isso nos limita demais. Nos limita demais porque isso faz com que a gente queira ter controle. Isso faz com que a gente queira monitorar as coisas. Isso faz com que a gente acredite que tudo depende de nós. Que tudo depende de nós. A gente abre mão de todo o poder criador, das forças superiores do universo. Quando muitos autores, muitas pessoas dizem que quando você sabe o que você quer, e quando você se compromete com o que você quer, e quando você age no sentido daquilo que você quer, o universo todo começa a conspirar a favor de você e a colocar coisas, eventos, circunstâncias, benefícios no seu caminho que você jamais imaginaria que fosse possível. Então, essa questão, você não consegue fazer esse processo que nós vimos aqui, esse processo aqui, se você não agir pela fé. Se você não se comprometer pela fé. E aí existem 3 componentes muito importantes dentro da lei do desapego e da permissão. O primeiro componente é a aceitação. Você aceitar a situação e a realidade em que você está. Porque a maioria de nós, pense sobre a sua situação, como você se sente em relação a ela. Você resiste a ela. Quer dizer, você não está satisfeito, você está infeliz, porque você tem uma expectativa de que você deveria estar lá, mas você está aqui. E essa resistência, ela é todo esse processo. Aquilo que você resiste persiste. Então você precisa aceitar. Porque se você não é grato pelo que você tem, você nunca pode sair daquilo que você tem. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Nós falamos. Se você não é grato pelo que você tem, todo o seu processo de criação, os 4 grandes, eles estão focados na sua resistência. E se o seu foco, se os 4 grandes são os criadores conscientes, eles conscientemente criam mais daquilo que você tem. E aí você nunca vai sair dali. Então, o primeiro componente é a aceitação. É você aceitar como você é, do jeito que você é. E isso não significa se resignar. A resignação é diferente. Porque se resignar significa aceitar. Quer dizer, aceitar não, você se submeter. E quando eu digo aceitar, não significa que você não possa querer outras coisas. Você quer outras coisas nesse processo todo, mas você não resiste ao que é.
todo sofrimento ele é uma resistência. Uma resistência no nível do pensamento é um julgamento. Você está numa situação e que você julga que não deveria de estar nessa situação. Você julga que você deveria estar em outro lugar. E esse distanciamento é que cria o sofrimento. E no sentido da emoção, é uma negatividade. Você se sente negativo em relação a alguma coisa. Então, o primeiro componente é a aceitação. O segundo componente é a responsabilidade. Significa você não se culpar por onde você está e pelo modo em que você está. Não culpar outras pessoas. Você simplesmente se responsabilizar. Sou eu que criei essa realidade, isso é muito bom, porque agora eu posso criar uma outra realidade. E eu sei o processo. Agora, se você culpar uma outra pessoa, se você culpar Deus, se você culpar seus pais, se você culpar sua mãe, se você culpar seu parente, se você culpar seu marido, e olha, eu vejo assim tantas pessoas dizendo, mas e o que fazer se você vive numa família, se você vive num ambiente? Quer dizer, você atribui a responsabilidade para o ambiente, para a circunstância ou para o passado, mas e o que fazer se você foi abusada no passado? Nós vamos falar sobre isso mais à frente, talvez amanhã à noite. Amanhã à noite nós temos a Lei 4, que é da criação segmentada, e depois nós vamos partir para um outro assunto. Então, o segundo componente é a responsabilidade. O terceiro componente é o distanciamento. O que é o distanciamento? Você entender que existe uma diferença entre a sua vida e a sua situação de vida. A sua vida é uma coisa, a situação de vida é outra coisa. Ok? E o distanciamento também significa você não defender os seus pontos de vista. A gente gasta tanta energia defendendo os seus pontos de vista, e nós vimos que a maioria dos nossos pontos de vista são equivocados. Então a gente fica discutindo, tentando querer convencer o outro de que você está certo, o outro está errado. E a maior parte da energia a gente gasta nisso. Então, uma historinha rápida para exemplificar a questão da fé. John D. Rockefeller, o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele era um pobre escriturário e estava muito infeliz com aquilo, as crianças passando fome, e ele era muito religioso. Ele estava numa igreja lá em Ohio, nos Estados Unidos, orando, rezando, para que Deus desse um direcionamento para ele, porque ele queria ser uma pessoa importante na vida, ele queria dar muita coisa para a família. E o que aconteceu? Ele, lá naquele momento na igreja, era período em que estavam acontecendo as primeiras explorações de petróleo, e aí o que aconteceu? Uma explosão de um poço de petróleo que eles estavam explorando, deu um chacoalhão na igreja, bem na hora que ele fez o pedido. E ele foi lá fora, olhou para aquele processo, e ele disse, isso foi um sinal de Deus, eu vou entrar nesse negócio. E aí ele viu que ele não tinha dinheiro para comprar poços de petróleo ou terra, que era muito caro na época. Ele pegou e disse, eu vou montar uma pequena usina para destilar petróleo. E ele começou, mas sabe como é uma empresa, início de carreira, estava indo à falência. E tinha um homem muito rico em Nova York, chamado Cornelius Vanderbilt. E ele era dono da metade das ferrovias na época. Isso faz muito tempo, quase 100 anos atrás. E aí, mais de 100 anos atrás. E aí esse Cornelius chamou o Rockefeller para uma reunião lá em Nova York. E o Rockefeller viu a esperança. Imagina, você é um pequeno empresário quase falido, quebrado, e o homem mais rico do mundo te chama para uma reunião. Tu vai acreditar que aquilo ali era a tua redenção, tua esperança. E Rockefeller e a mulher dele, antes deles ir pegar o trem, começaram a orar, fazer uma oração para que tudo desse certo.
E por causa dessa oração, quando ele chegou lá na estação, o trem tinha acabado de sair. E ele perdeu o trem. E o Rockefeller ficou tão chateado, porque imagina, ele tinha perdido aquele super encontro com o homem mais rico do mundo daquela época, seu Cornelius Vanderbilt. E aí ele foi para casa revoltado, muito chateado, e no outro dia ele viu no jornal que o trem que ele perdeu descarrilhou, caiu de uma ponte e todo mundo morreu. Lembra que trem naquela época não era como hoje, era um trem com vagão de madeira e para esquentar tinha uns fornos, umas lareiras, tá muito frio lá em Nova York. E aí esse trem caiu e essa lareira incendiou os vagões e as pessoas morreram. E naquele momento, Rockefeller fez uma mudança no sistema de crença dele. Ele passou a acreditar que foi Deus que impediu ele de pegar aquele trem. E aí ele se convenceu de que ele era protegido por Deus. E aí ele remarcou essa reunião com Vanderbilt, e quando ele foi lá, ele não foi mais como um homem falido, desesperadamente querendo fazer um negócio. Ele foi lá como um homem protegido por Deus. A postura tinha mudado. E lá naquele dia, o Rockefeller fechou um negócio com o Cornelius, que deu o pontapé inicial para transformar ele em um dos homens mais ricos do mundo. A história tem muito mais coisa interessante, mas nós já estamos acabando com o nosso horário. Mas esse é o poder de você agir pela fé. É o poder de você acreditar que você é filho de Deus, que você é protegido por Ele. Porque você é, só que Ele não vai interferir na tua criação, porque isso tiraria de você o livre-arbítrio. E se Deus interferisse no teu poder de criar o teu mundo, Ele tiraria a semelhança entre você e Ele. E não existe nenhum pecado em você acreditar nisso. Porque a Bíblia está cheia desses conceitos. E isso é reprogramação mental. Isso é você mudar a sua concepção de quem você é. É você parar de viver como o pobre Rockefeller e começar a viver como o Rockefeller poderoso, depois que ele fez essa transmutação do pensamento. Pessoal, deixa eu falar o seguinte. Ganhadora do livro. Primeiro, tá continuando o nosso sorteio amanhã. Sábado à noite vou divulgar o ganhador desses 3 exemplares. Minha equipe vai fazer, tá computando tudo. O que você precisa fazer para participar desse sorteio? Você precisa falar no seu story alguma coisa sobre o que você aprendeu nessas aulas, em qualquer uma dessas aulas, e colocar lá Jacó Petri para a gente saber que você está falando sobre essa aula. Que quando você marca, minha equipe consegue ver que você fez essa gravação e ela te coloca lá na lista e aí depois vai ser feito sorteio, tá? Deixa eu dizer, todo esse processo aqui tem o objetivo de levar você dos 95% para os 5%. Você sabe o que são os 5%. 5% são aquele pequeno grupo de pessoas que recebe mais do que 10 mil reais por mês. Mas você já está percebendo que depois de 6 aulas tem muito mais poderoso do que simplesmente isso. Então, ganhadora desse livro, mais uma vez, foi uma menina. O amanhã um aviso antes. Muita gente me pedindo os resumos atrasados. Não consegui o resumo da aula 3, não conseguiu o resumo da aula 2. A Luciana e a Bibiana da equipe lá da Action Day estão fazendo como chama lá, um destaque, está colocando todos lá dentro e aí você, eu acho. Então assim, quem ganhou esse livro foi Laís Souto. E você pode ganhar
tá? Você pode ganhar um exemplar amanhã à noite. Esse é o segundo, vou sortear mais um amanhã à noite. O que você precisa fazer? Vai agora lá no meu feed e coloca lá tem a frase do dia, uma frase maravilhosa, compartilha essa frase no seu story e marca 5 pessoas e convida elas para estarem aqui junto contigo. São a sua mente mestre, insista, faça a transformação nas pessoas dos outros. Faça a mesma transformação que você está passando nos outros. Um forte abraço, obrigado por estar comigo aqui, tá?